Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 26 de junho de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 40ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa ordem do dia com a primeira deliberação, um veto total 14.145/2012, de autoria do Executivo Municipal. Veto total, a Lei Municipal 4.086, Projeto de Lei 6.541/2010. Não há necessidade da leitura. O projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador. analisando esse veto, dá para se perceber, inclusive a própria Comissão de Constituição e Justiça se manifestou, de que houve um equívoco por parte do Executivo. O Executivo observa legislação municipal com legislação municipal. Ele versa em cima de uma legislação do patrimônio cultural do município, que, na verdade, foi instituído por lei municipal nessa casa em 2009. E o tombamento dos CIEPs, é exatamente algo que revoga as disposições em contrário. Então, não existe qualquer contradição, que é lei municipal com lei municipal. Inclusive, a doutora Lilian já manifestou que há total interesse no tombamento. Não pode haver vedação. O município do Rio de Janeiro, aliás, pautado exatamente no mesmo entendimento que nós temos, que não existe qualquer vedação estadual, qualquer vedação de escopo federal em vigor, aprovou esse tombamento, foi uma lei do vereador Leonel Brizola Neto, e que tombou 101 CIEPs da cidade do Rio de Janeiro. Então, não existe qualquer óbice. Na verdade, houve alguma forma de confusão na avaliação desse texto. Se fosse uma lei estadual de hierarquia maior e que tivesse havendo alguma disposição contrária, tudo bem, mas não é lei municipal. Então, revogadas as disposições em contrário, conforme o artigo final. Então, diante disso, não há por que vetar um projeto de tamanha relevância cultural e de valorização de prédios realmente históricos, que são os Centros de Integração Pública, os CIEPs, constituídos por Brizola, Darcy Ribeiro, 503 deles no nosso estado do Rio de Janeiro, para Brizola, que fez no Rio Grande do Sul 6.312 escolas. Ninguém fez tanta escola no mundo como Leonel Brizola. Então, mais do que justo, o tombamento desses prédios que estão até hoje aí de pé e que tem sempre o seu valor nos momentos em que a cidade mais precisa. Então, é realmente incompreensível esse veto e, do ponto de vista legal também, a gente não encontra nenhum óbice. Sim, vereador Edson, concedido. Quero parabenizar Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, agradecer Vossa Excelência que acatou a emenda que eu apresentei ao projeto, que corrigiu não, que Vossa Excelência não errou, aperfeiçoou. A correção é quando se tem o erro. E quando Vossa Excelência fala de tombar esse patrimônio, que, na verdade, é um patrimônio histórico do nosso país, um patrimônio histórico, para a gente lembrar da dedicação de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro, na causa da educação. Então, quando você passa perto de um CIEP, você vê a inclusão através da educação. Quando você passa perto de um CIEP e que vê aquele CIEP prostituído no sentido de transformar a sua característica, o seu propósito inicial para outros fins,
aqueles que querem ver a inclusão social, sobretudo da população mais carente, mais distante das oportunidades de ter uma escola em tempo integral, fica triste. Quando você vai daqui para o Rio de Janeiro, que você vê alguns prédios do CIEP servindo para outros fins, até mesmo para unidades de corpo de bombeiros, que a instituição tem todo o nosso apoio, todo o grande valor que a instituição tem, nós vemos que há um desvio de propósito da ideia da concepção inicial de Leonel Brizola. Então, Vossa Excelência está coberto de razão e muito mais. Outras pessoas, outros municípios deveriam de estar se engajando nessa luta de valorização da educação através da educação de tempo integral, com qualidade, que foi instituída aí pelo saudoso Leonel Brizola. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo projeto e vou voltar com Vossa Excelência. Obrigado, vereador Edson Flávio, sempre por suas palavras realmente justas e sempre muito bem colocadas. Então, senhor presidente, para ser bem objetivo, daí esse posicionamento contra o veto, que realmente não faz jus a uma bandeira tão bonita que é a bandeira dos CIEPs. É lógico que o entendimento aqui não é do mérito, o entendimento aqui é da questão da legalidade. Mas não existe qualquer óbice em relação à legalidade, os senhores vereadores podem ficar tranquilos, e eu tenho certeza, inclusive, que o setor responsável pelo patrimônio histórico do município vai proceder a toda a documentação para efetivar, né, esses documentos e esse processo de tombamento dos CIEPs. Então, senhor presidente, eu concluo por aqui, pedindo aos senhores vereadores que acompanhem o voto contra o veto, considerando que essa casa, ao aprová-lo, revogou as disposições em contrário àquilo que está consoante essa legislação em específico. Obrigado. Pois não, vereador. Votação. É nominal. Após a discussão, em votação, votação nominal, iniciar pelo vereador Isaac Demani. Contra ou a favor? Desculpe, vereador. Contra o veto, senhor presidente. Só um minuto. Contra. Vereador Reinaldo Rodrigues, contra ou a favor? Veto. Contra o veto. Fala de novo, por favor. Vereador Edson Flávio. Desculpa. Contra, senhor presidente. Vereador Vanozinho. Contra, senhor presidente, parabenizando o vereador professor Pierre pelo projeto. Vereador Marcelo Verlia. Contra o veto. Vereador Márcio Damásio. Desculpe. Né? Contra, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Contra com declaração. Pois não. Felicitar o professor Pierre. Eu trabalhava no Rio de Janeiro quando começou essa questão do Darcy Ribeiro, do Brizola, espalhar CIEPs pelo estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, Moreira Franco, meu amigo pessoal, mas ele errou em não dar continuidade. E hoje a gente vê que os outros governos também não deram. Mesmo depois do falecimento do Brizola, porque eles não davam valor com medo do Brizola ser candidato, aí não há essa valorização. E Vossa Excelência, que é um homem, um guardião do trabalhismo, da educação, com certeza é muito feliz com esta proposição, que a nossa cidade sirva como símbolo de exemplo para que possa reivindicar para todo o Brasil, porque é um projeto que cabe em qualquer município do Brasil, essa importante iniciativa do ex-governador Brizola. Parabéns por vossa proposição. Vereador professor Pierre, contra ou a favor? Contra o veto, já agradecendo a manifestação de todos os vereadores em favor do projeto e contrários ao veto. Vereador Cláudio Damião. Contrário ao veto. Vereador Renata Birramer. Contra o veto com declaração. Pois não, vereador. O vereador professor Pierre me convenceu da legalidade do projeto. E vereador Manuel do Pote, contra ou a favor? Senhor presidente, contra, mas com todo respeito ao nobre vereador professor Pierre, o meu voto é contra. A presidência também vota contrário. Portanto, por unanimidade, foi derrubado o veto total 14.145/2012. Senhor presidente. Pois não. Pela ordem, eu recebi uma correspondência
do secretário de Assistência Social, Gilberto, que ele está preocupado com relação ao abrigo lá de Olaria, do antigo SASE. Eu gostaria de verificar a possibilidade de, no final desta sessão, fazer a leitura. Com certeza, vereador. Já fica aqui autorizado, só o vereador. Obrigado. Assim que nós votarmos aqui o próximo projeto, já lembrar aqui a presidência e fica à vontade. Projeto de lei, projeto de emenda à Lei Orgânica 14.095/2012. Projeto já foi feita a leitura. Já houve discussão, algum vereador quer falar a favor ou contra o projeto? Não havendo discussão, em votação, votação nominal, iniciar pelo vereador Isaac Demani, contra ou a favor? Senhor presidente, contrário com pequena declaração de voto, esclarecer a população friburguense, o projeto de lei reduz o número de cadeiras para a legislatura a partir de 2017, o qual sou plenamente contrário, porque meu desejo, o meu posicionamento é que a redução valesse para essa eleição. Infelizmente, não foi um entendimento, então eu voto contrário por conta disso. O meu entendimento é que se colocasse em votação a redução a partir dessa eleição, que não aconteceu. Por conta disso, eu sou contrário. Vereador Reinaldo Rodrigues, contra ou a favor? Bem, senhor presidente, com declaração, mais uma vez, reafirmar aqui que eu, vereador Marcelo Verli, vereador Isaac Demani, vereador Renato Abirrame, apresentamos um projeto de redução para 13 vereadores. E volto a afirmar que na sessão anterior falaram o contrário, que quando qualquer parecer da Comissão de Justiça tiver um parecer favorável, o projeto tem por obrigação de ir à votação. O nosso projeto não foi, exatamente porque o projeto de redução para 15 vereadores para 2017 entrou primeiro, então, automaticamente, o nosso ficou prejudicado. Agora, quero reafirmar aqui, o meu apoio foi para que fosse 13 vereadores e dizer aos vereadores o seguinte: tudo bem, a nossa redução seria imediata. A redução para 2017, quando nós chegarmos em 2017, os vereadores que estiverem nessa casa podem ter outra interpretação e, de repente, fazer de novo, mudar de novo o artigo da lei orgânica, mantendo os 21 vereadores. Então, por isso, essa é a minha posição. Entendo que isso foi uma questão que, na verdade, estabelecida pela Constituição, mas nada impedia de nós votarmos, reduzir para 15, né, que foi nossa proposta. Que se tivesse um consenso, nós votaríamos para 15, para que fosse nessa legislatura. Mas, como não houve consenso, nós mantivemos, então, o nosso voto para 13 vereadores, e, nesse caso, eu mantenho meu voto contra. Obrigado, senhor presidente. Alô. Próximo vereador, vereador Vanuzinho, contra ou a favor? Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli, contra ou a favor? Senhor presidente, na mesma direção da votação anterior, eu voto de forma contrária, com a mesma justificativa dos vereadores Isaac Demani e Reinaldo Rodrigues, em função do projeto que nós apresentamos, propondo a redução para 13, desde que realmente essa redução já acontecesse para as próximas eleições. Como esse projeto não entrou em votação, há um posicionamento nosso contrário, em especial pelo fato dessa redução só valer a partir de 2017. Seria até possível uma revisão no nosso voto, naquela primeira ocasião, para a redução para 15 vereadores, caso a sua aplicabilidade ocorresse já nas próximas, melhor dizendo, eleições, o que não foi possível obter o consenso. Então, nesse sentido, eu voto de forma contrária, ratificando a votação em primeira discussão. Muito obrigado. Pois não, vereador. Próximo vereador, vereador Márcio Damasio, contra ou a favor? Favorável, senhor presidente, com uma breve declaração. Pois não. Reafirmar aqui o nosso voto em primeira votação, e voto favorável, concordo até com os nobres companheiros aí, que vêm reafirmando aí essa redução para 13, mas, na verdade, esse projeto de 13, ele não estava em votação. Então, se é que deveria, se queria
que reduzisse para 13, teriam que ter protocolado esse projeto a tempo, né? E quando nós, vereadores, protocolamos um projeto de redução para 15, então, reafirmar, senhor presidente, que nós estamos votando realmente a redução de 21 vereadores para 15, porque o projeto de lei que já existia na Casa, aprovado desde 2008, já era de 21 vereadores. Então, no meu entendimento, nós estamos votando a redução para 15, não da forma que foi divulgado, que nós, 8 vereadores, votamos o aumento de vereadores. Nós não estamos votando aumento, já existia na Casa, aprovado desde 2008, 21 vereadores, e nós estamos hoje votando a redução para 15 vereadores. Então, com base na legislação para 2017. Então, senhor presidente, eu quero aqui reafirmar meu voto, por isso eu voto favorável à redução para 15 vereadores, com base na legislação para 2017. Pois não, vereador. Próximo vereador, vereador Marcos Medeiros, contra ou a favor? Favoravelmente com declaração. É claro que existe a questão da hermenêutica, da interpretação das leis, e fica, conforme todos os vereadores que votaram e votarão de maneira favorável, nosso objetivo é a redução, está mais do que claro. Só que existem determinadas pessoas que querem que o nosso município volte àquilo que aconteceu com relação à época da Nitcop, ou seja, que a ex-prefeita prometeu que ia manter o concurso e ia chamar mais concursados. Ato contínuo, assim que assumiu o seu governo. Ato número 2 foi a anulação do concurso de 1999. E até hoje, ou seja, 13 anos depois, ainda temos problemática com relação à questão do funcionalismo público municipal. Aqueles vereadores que votam de maneira inconsequente, ou seja, votam de maneira a não ser favorável, eles próprios sabem que irão haver a própria maçonaria, o próprio André, que é advogado, ele próprio fala que se não for, se for votado a diminuição para a próxima, haverão uma quantidade enorme de ações. Então, eu faço até uma proposta aos vereadores que votam contra, que são coerentes, que na próxima legislatura, e se eles querem 13, se algum deles ficar em 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º e 21º, que renuncie o mandato. Por quê? Para poder ser coerente. Se quer 13 e não quer que seja 13 para a próxima, que mantenha a sua coerência e que renuncie o mandato, para poder se mostrar que são coerentes e não se beneficiam das votações dos outros vereadores, ficam como se fosse o bom moço e se nós não fôssemos desse jeito. Pelo contrário, todos nós aqui somos favoráveis pela diminuição de vereadores. Todos nós somos, mas a lei não permite, vocês sabem disso, e vocês estão querendo agir de uma forma diferenciada que a nossa casa tem como objetivo, que é agir de maneira segura com relação à questão das leis. Então, voto favoravelmente e a diminuição de vereadores para 15. Pois não, vereador. Vereador Edson Flávio, contra ou a favor? Senhor presidente, pela estabilidade, pela constitucionalidade, pelo processo de calmaria, pela responsabilidade com o município, nós temos que reduzir para 15. E vamos reduzir para 15. É isso que nós vamos fazer hoje. Porque quem aumentou para 21 não fomos nós. Fomos nós que votamos aqui para 21 parlamentares nessa Casa de Leis. Eu não estava aqui. Eu acho que, se tem alguém aqui que estava, eram poucos. O presidente da Câmara à época, que hoje é prefeito, que é do PMDB, estava aqui. Votou a favor para 21. O vereador que ontem estava aqui fazendo um movimento, um barulho aqui, contra a comissão processante, que está revestida da questão legal, estavam aqui, votaram a favor de 21. E isso não vem aqui dizer. Agora, nós estamos tendo a coragem, a ousadia, a sinceridade, o respeito à Constituição Federal, e eu volto a frisar, Constituição essa, escrita
com o sangue de muitas pessoas que foram para os porões da ditadura em Petrópolis, pessoas que apanharam da polícia, pessoas que apanharam do exército, lutando por um país livre e democrático. Chegamos ao momento que tivemos a nossa Constituinte, o povo foi à rua, estabeleceu a Constituinte, os parlamentares escolhidos pelo povo naquela decisão histórica votaram, e os constituintes elaboraram a Constituição, e no texto constitucional tem a divisão do país, dos municípios, por número de habitantes e quantidade de representantes nas casas legislativas. Ora, senhor presidente, ou nós somos coerentes em construir um município para o futuro, com segurança jurídica, ou nós vamos permitir que continuamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Essa instabilidade, vereador professor Pierre. Hoje nós temos uma instabilidade. Hoje o servidor público do município não pode contratar um empréstimo bancário. O servidor público não pode fazer mais nada. 3.500 funcionários, no mínimo, do município, não podem sequer fazer uma compra a longo prazo na Casa Bahia. Porque quando chega lá... Conclua. Eu vou concluir. Quando chega lá, ele não consegue apresentar estabilidade, porque ele tem um contrato temporário, e esse contrato temporário, por conta dessa situação política instável que nós estamos vivendo. Nós aprovamos uma lei nessa casa aqui, presidente, que foi derrubada pelo Ministério Público. E um dos membros do movimento que esteve aqui nessa casa, que, aliás, desapareceu, a liderança do movimento está igual o navio lá na beira da Itália, naquele lado lá que abandonou o navio. Depois que o procurador, com brilhantismo, veio aqui e fez a sua defesa, esvaziou. Esvaziou por quê? Porque a verdade foi restabelecida. E hoje nós vamos votar com muita alegria para reduzir para 15. Vamos reduzir hoje no voto. E vamos ganhar no voto. Reduzir para 15 pela Constituição, pela constitucionalidade e pela segurança do nosso município.